amado Pai querido, Deus Todo-Poderoso, estamos aqui, meu Deus, em Tua presença, meu Deus, no projeto Casa Firme, meu Deus, estamos no Senhor, precisamos do Senhor, da ajuda que vem do Senhor, porque o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza e o nosso socorro bem presente na angústia. O Senhor é a nossa fortaleza, meu Deus. É no Senhor, meu Deus, que buscamos o abrigo. Meu Deus, buscamos a ajuda, a saída. Eu consagro, meu Deus, este culto, pais e filhos, ao Senhor. Peço que o Senhor dirija esse trabalho, que eu diminua e que o Senhor cresça. Que possamos aprender com o Senhor através da palavra. Que possamos aprender, meu Deus, a lidar com os nossos filhos e com as nossas crianças, todos os dias segundo a Tua palavra, pois na Tua palavra, meu Deus, aprendemos, meu Deus, como devemos agir, como devemos educar e ensinar. Então eu peço, Senhor Jesus, que o Senhor abençoe essa reunião. Fala, meu Deus, aos corações, dirija, direciona, dá entendimento, sabedoria, visão, clareza, profundidade, entendimento em nome de Jesus. Eu consagro as nossas crianças ao Senhor, eu abençoo as nossas crianças, aquelas que estão na escola, as que estão indo para a escola agora, que todo laço do diabo contra a vida das nossas crianças, todo laço, toda armadilha preparada, arquitetado, planejado, todo laço do passarinheiro, toda cilada que está sendo preparada contra as nossas crianças, que seja desautorizado agora em nome de Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, nós te pedimos, livra as nossas crianças de estarem no lugar errado, no momento errado, com as pessoas erradas, livra as nossas crianças das amizades, influências erradas, guarda a mente das nossas crianças, guarda, meu Deus, o coração de cada um. Eu abençoo as nossas crianças, eu abençoo os nossos jovens, nossos adolescentes, que o temor do Senhor repouse sobre cada um nesse dia, nessa quarta-feira, em nome do Senhor Jesus. E desde já eu te agradeço por este culto, em nome de Jesus, amém, amém e amém, graças a Deus, amém. Vamos lá, mais um dia, mais uma oportunidade. Hoje eu vou falar sobre disciplina. Precisamos aprender o que é disciplina. Precisamos aprender e ensinar os nossos filhos a disciplina. A disciplina, existe dois tipos de disciplina, a corretiva e a não punitiva. Se a correção, quando você corrige uma criança, se essa correção está centralizada no pai ou na mãe, em você, que foi ofendido, então o foco será expandir a sua ira ou talvez vingar-se a função punitiva. Então, a correção punitiva é aquela correção que eu me sinto ofendida. Então, eu, mãe, me senti ofendida, fiquei irada e puni, semelhante ao pai, a quem foi ofendido. Mas quando a correção é centralizada em Deus, como ofendido, o foco é restauração. A função é restauradora. Destina-se a levar a criança que desobedeceu a Deus de volta ao caminho da obediência. Então, é uma punição corretiva. Não punitiva, mas corretiva. Então, tem dois tipos de correção. E eu pedi para o Senhor uma palavra, e eu estava lendo um livro há um tempo atrás, eu tinha parado, e hoje eu achei esse livro, comecei a ler, e estava falando sobre disciplina. E precisamos, urgente, aprender sobre a disciplina. E como aplicar a disciplina na nossa casa, na vida dos nossos filhos, e também precisamos aprender como homens e mulheres a ser disciplinados. É interessante que a gente vem falando sobre isso, que o nosso pai, a nossa mãe, eles são o reflexo de Deus aqui na terra.
Então, o pai, ele é um espelho, ele é um reflexo de Deus para essa criança aqui na terra. Então, se ele é um reflexo, então tudo que estamos aprendendo com os nossos pais terrenos, vamos transmitir, vamos entender que Deus age dessa maneira. Há muito tempo atrás, eu tinha uma crença violenta. Eu acreditava que quando eu errava, Deus me colocava de castigo e não falava mais comigo. Ficava bravo. Que eu orava, mas era tão grave o meu erro que Deus não me escutava. Que Ele não estava ouvindo a minha oração. Que Ele estava muito bravo, irado comigo. E eu, por muitas vezes, nem orava. Porque eu acreditava, eu não vou começar uma oração sendo que Deus não está me ouvindo. Porque eu fiz algo muito errado. E isso é algo que o diabo coloca no nosso coração, que nos impede de falar com Deus no momento em que mais precisamos e necessitamos, no momento da dor. Mas por que essa crença? Por conta da nossa criação, da disciplina que os nossos pais nos deram, que foi a disciplina punitiva e não a disciplina corretiva. A disciplina punitiva é aquela disciplina que você pune a criança. Você pune ela com castigo, você pune ela com alguma coisa, tirando algo, de forma agressiva, passando do limite. Isso é uma disciplina punitiva. Você está punindo aquela criança porque você se sentiu ofendido. Mas quando eu passo a entender sobre disciplina e a disciplina de Deus, eu entendo que Deus, Ele corrige a quem Ele ama. E se eu estou sendo corrigida é porque eu sou amada. E a pessoa que está me corrigindo, ela me ama, ela quer o meu bem e não o meu mal. Então, quando eu erro, eu falhei em algo, isso não impede a minha conversa com Deus. Isso não me coloca no grupo dos malvados e do cantinho do castigo. Não. Deus, Ele não é como o nosso pai terreno. Ele é Deus. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. Mas os nossos pais terrenos nos ensinou o quê? Que a disciplina é punição. Então eu vou disciplinar, eu vou punir, que assim vai aprender. Está errado. Como pais, precisamos entender e aplicar a disciplina corretiva, que é aquela disciplina que corrige, direciona no caminho certo. Vamos lá, disciplina, uma expressão de amor. A disciplina é uma expressão de amor. Quando você está sendo corrigido, disciplinado em algo, você está sendo amado. Aqui tem uma história que o autor contou sobre alguns líderes de uma conferência que ele foi. E ele achou um absurdo que esses pastores estavam conversando. Foi assim, no intervalo para um café, em uma conferência de pastores, ouvi alguém conversar. Eram pais falando a respeito de seus filhos e não resistiam em ouvir. Um disse, o primeiro comentou, sou muito duro com eles e os disciplino o tempo todo. Eu realmente preciso. Minha mulher os ama demais para discipliná-los. Acho que você e a sua esposa precisam estabelecer um equilíbrio, observou o outro. Então tinha um pastor falando, não, eu sou duro demais, eu corrijo, e eu tenho que ser firme porque minha esposa ama demais e não disciplina. Aí o que estava ouvindo disse assim para ele, acho que você e a sua esposa precisam estabelecer um equilíbrio. Sim, continuou o primeiro refletindo. Nós precisamos de algum equilíbrio entre disciplina e amor. Existe esse equilíbrio entre disciplina e amor? É claro que não. Disciplina é amor. Amor é disciplina. Não tem um equilíbrio.
Quase me engasguei com o pastel que estava comendo. Equilibrar a disciplina e o amor? Então pensei, como está escrito em Provérbios 3:12, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer o bem. Então em Provérbios 13:24 está escrito, o que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que ama desde cedo o castiga. E ainda em Apocalipse 3:19 está escrito, repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Então, não existe essa forma de amar. Eu vou equilibrar. Eu sou duro, eu vou disciplinar e eu tenho que equilibrar disciplina e amor. Não. Disciplina é amor, amor é disciplina. Mas por que temos essa dificuldade em receber uma correção, em ser disciplinado em algo? Porque toda vez quando você é corrigido, orientado, direcionado em algo, muitas pessoas acabam não recebendo como um amor, mas como uma punição, um ódio. Essa pessoa me odeia tanto que ela está falando essas coisas para mim. Por quê? Porque lá na sua infância, quando você foi, formado, ensinado, foi te passado esse ensinamento. Eu te castigo, eu te puno porque você errou. E está errado, não é assim. E é isso que precisamos praticar dentro da nossa casa com os nossos filhos. Disciplina, eu preciso disciplinar de forma corretiva, não punitiva. Não tirando algo, não punindo, mas conversando, orientando. Sim, a Bíblia nos dá esta palavra que tem momentos que precisamos agir com a vara. Uma vez a bispa estava na mesa e ela estava falando sobre isso, que nós não devemos jamais bater nos nossos filhos com as mãos. E eu parei e fiquei me perguntando, mas como assim bater? Quando a gente vai corrigir, dar uma palmadinha, por que não? Ela disse que as nossas mãos, a mão, as mãos dos pais, é para o abraço, é para o carinho, é para o beijo, é para o toque. Por isso que a Bíblia diz a vara, não as suas mãos. Tem diferença. A Bíblia, ela fala vara, ela não fala mão. Então, isso foi algo que eu falei, nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. A mesma mão que abraça, que ama, que cuida, não pode ser a mesma mão que bate. Não pode ser. Por isso que a Bíblia diz o quê? Usa a vara. Usa a vara, usa o chinelo, mas não as suas mãos. Porque nas nossas mãos está o quê? O aconchego, o toque, o amor. Mas tem momentos que as criancinhas precisam de uma correção um pouco mais dura. E a Bíblia diz isso. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. O que não faz uso da vara, odeia os seus filhos. Então, as nossas mãos, como você que é pai, você que é mãe, as suas mãos é para aquele momento de o quê? Do toque, do abraço, do carinho. Não para bater, para corrigir. Por isso que a Bíblia diz a vara e não a mão. E o pai que não corrige, então odeia. Se você não tem coragem de corrigir os seus filhos, você está odiando e não amando. E tem pais que estão fazendo esse caminho contrário. Não, eu não corrijo porque vai que ele deixa de me amar. Não, maneira aí, porque senão ele vai achar que eu não amo ele. Não é assim. Se você não corrige, você não ama. Só corrige quem ama.
Entendeu? Só corrige quem ama. E a Bíblia também diz que o sábio ama a correção. Se você não gosta da correção, você é um tolo. Mas se você ama a correção, você é um sábio. Como é possível equilibrar a disciplina e o amor? Disciplina é uma expressão de amor. A conversa que escutei não é incomum. Muitos pais carecem de uma visão bíblica de disciplina. Eles têm a tendência de ver a disciplina como uma vingança. Vingar-se dos filhos pelo que fizeram. Em Hebreus 12, torna claro que a disciplina não é punitiva, mas corretiva. Vamos então agora meditar em Hebreus 12 e entender o que é disciplina. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem o quê? Se desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirige como a filhos? E o que ele diz? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. O que mais você precisa ouvir e entender sobre disciplina e amor? A disciplina é uma expressão de amor. Quando o Senhor te corrige em algo, Ele está expressando o amor dEle para você. Ele está deixando claro como o sol que nasce todos os dias, como Ele te ama, porque o Senhor disciplina quem Ele ama. Será que você acredita nessa escritura? Será que você acredita que quando o Senhor está te corrigindo, te disciplinando em algo, é porque Ele te ama, Ele quer o seu bem? Precisamos levar aos nossos filhos e às crianças a entenderem a disciplina como ela deve ser. Uma expressão de amor e não uma expressão de punição. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter nós ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos? Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem. Deus te disciplina para o seu bem, para que participemos da sua santidade,
Para eu participar da santidade de Deus, eu preciso ser disciplinado. Eu preciso ser corrigido. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Voltando no 10, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Está vendo? Uma coisa está ligada à outra. Sem santidade, ninguém verá a Deus. E como eu chego à santidade? Com a disciplina. E esse é o caminho que temos que ensinar aos nossos filhos. Mas eu ensino através de conversas, de correções? Não. Eu ensino através de exemplos. Não tem como os nossos filhos chegarem à santidade sem a disciplina, sem a correção. Não tem como irmos para águas profundas sem a disciplina, sem a santidade. O que me leva às águas profundas é a santidade. E o que me leva à santidade é a disciplina. Uma coisa está ligada à outra. Você quer ir para águas profundas? Você quer ver a sua família indo para águas profundas? Você quer ver os seus filhos indo para águas profundas? Disciplina, santidade, águas profundas. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Sem disciplina, não veremos o Senhor. E o Senhor sabe o quanto é difícil a disciplina. O Senhor sabe o quanto é dolorosa a disciplina. O Senhor sabe. Mas assim como a disciplina é difícil para você que é adulto, a disciplina é muito mais complicado para quem é criança. Porque aquela criança ela é moldada pelos pais e ela tem que ser moldada pelo Senhor. Então eu preciso ter pais disciplinados que me ensinem essa disciplina no Senhor, para que eu possa caminhar. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote, cause perturbação, contaminando a muitos, porque quando vem a disciplina, quando vem a correção, toma cuidado com aquele sentimento de raiva, de ódio, aquele sentimento que é o meu mal. Não. E a Bíblia está deixando esse alerta, cuidado. Não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado. E não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Não tem como. Eu preciso andar em santidade, eu preciso andar em disciplina, eu preciso andar em obediência, eu preciso guardar a herança que eu recebi do Senhor. Esaú, ele desprezou, ele não viu como algo importante a bênção de ser o primogênito. E por um prato de comida, ele trocou aquela bênção. E a Bíblia diz que, embora buscasse a bênção com lágrimas, ele não encontrou. Porque ele foi o quê? Orgulhoso. Ele foi um homem orgulhoso, que não se importou com aquilo, rejeitou aquilo.
Esaú rejeitou a bênção de ser o primogênito. E o que você está rejeitando? Será que você está rejeitando a disciplina do Senhor? Se você rejeita a disciplina, se você odeia ser disciplinado, corrigido, você não está indo para o caminho da santidade, mas para o caminho da rebelião. E rebelião é como o pecado de feitiçaria. Os rebeldes não verão ao Senhor. Os rebeldes não têm um lugar no céu, mas no inferno. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar, e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão e a tempestade. Ao soar da trombeta e ao som de palavras tais que os ouvistes, rogaram que nada mais lhe fosse dito, pois não podiam suportar o que lhe estava sendo ordenado. Olha só, ao soar da trombeta e ao som de palavras tais, que os ouvintes rogavam que nada mais lhe fosse dito, pois não podiam suportar o que lhe estavam sendo ordenado. Ou seja, tem pessoas que elas oram para não serem corrigidas. Tem pessoas que oram ao Senhor. Elas cometem erros e elas oram. Não, Senhor, eu não quero ser corrigida. Não, Senhor, eu não quero ouvir sobre isso. Não, eu estou cansada de ouvir sobre isso. Senhor, eu estou cansada de ser corrigido nesse mesmo ponto. Eu estou cansado de ouvir as mesmas coisas. Eu estou cansado de ser disciplinado toda vez. Essa palavra, disciplina, disciplina, disciplina. Eu estou cansado. Senhor, eu estou cansado dessas palavras. Você tem que se deixar de ser orgulhoso. Senhor, chega, eu estou cansado. Meu Deus, por favor. Hoje eu quero ir na igreja, eu não quero ouvir sobre orgulho, Senhor. Senhor, hoje eu quero ir na igreja e eu não quero ouvir sobre inveja. Eu não quero ouvir. Tem pessoas que oram para não ser corrigido. Elas estão simplesmente implorando, eu não quero ser santo. Não é eu que estou dizendo isso, é a palavra. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. No 14, sem santidade ninguém verá ao Senhor. Pois não podiam suportar o que lhe estavam sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse, estou apavorado e trêmulo. Mas vocês chegaram ao monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo, chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos judeus aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Cuidado, não rejeitem aqueles que falam. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Quer que eu leia de novo para você? Cuidado, cuidado, cuidado. Não rejeitem aquele que fala. Não rejeite a correção, não rejeite a disciplina, não rejeite a palavra, não rejeite. Porque se os que recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Quanto mais nós temos que amar a disciplina e ensinar os nossos filhos a amar a disciplina. Aquele cuja voz
Outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado. Isto é, coisas criadas de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é o quê? Fogo consumidor. Essa leitura de Hebreus 12 considera a disciplina como uma palavra de encorajamento e nos dirige aos nossos filhos. Precisamos ensinar todos os dias, em cada oportunidade: filho, ame a disciplina. Filho, ame a disciplina, ame a correção, porque na palavra diz que o sábio ama a correção. Aqui diz que a disciplina é um sinal da identificação de Deus conosco, como nosso Pai. Deus nos disciplina para o nosso bem, para que tenhamos parte em sua santidade. Ele diz que embora a disciplina não seja agradável, mas dolorosa, ela produz uma colheita de frutos de justiça e paz. Em vez de ser algo para se equilibrar com o amor, ela é a mais profunda expressão do amor. Deus fornece a compreensão sobre o que é a disciplina. Sua função não é principalmente punitiva, é corretiva. O principal motivo da disciplina não é vingar-se, mas corrigir. Disciplina é correção, não punição. Mas por que algumas pessoas ainda traduzem a disciplina como uma punição e não como uma correção? Porque essa pessoa foi formada pelos seus pais, por seus pais, que quando ele disciplina é uma punição e não uma correção. E precisamos ir agora a fundo e fazer essas perguntas. Eu amo a disciplina. Como você recebe uma correção? Responda essa pergunta. Como condenação, como injustiça, com raiva, com ódio? Você precisa saber como você recebe essa correção. Porque a maneira que você recebe essa correção é a maneira que você está ensinando os seus filhos a receberem uma correção. A maneira que você recebe uma disciplina é a maneira que você vai ensinar os seus filhos sobre disciplina. E você fala assim: não, pastora, eu não tenho filhos ainda. Ah, não. O que você está plantando hoje, você está plantando na vida dos seus futuros filhos. E se você não ama a disciplina, os filhos que virão, eles não amarão a disciplina. Porque como pode você ensinar sobre disciplina se você não ama a disciplina? Eu só posso ensinar o caminho que eu passei. Ensine a criança o caminho que deve andar. Que caminho é esse? É o caminho que eu passei. É o caminho da palavra de Deus. É o caminho que eu aprendi com a palavra de Deus. Como você recebe a disciplina? Com condenação? Porque se você recebe a disciplina como a correção, a disciplina como, estão me condenando, estão me julgando, você não está sendo sábio, mas você está sendo tolo. E você está ensinando seus filhos a serem tolos. Porque ainda que você não diga para o seu filho: não, eu amo a disciplina, tudo é um espírito. E as crianças, olha, a criança é esperta demais. Os seus filhos podem não ver você brigando com o seu marido, com a sua esposa, mas eles sabem que aconteceu uma briga. Eles sentem, eles percebem, eles sabem o que está acontecendo. Então,
A disciplina é uma profunda expressão de amor de Deus para conosco. Deus fornece a compreensão sobre o que é a disciplina. Sua função não é principalmente punitiva e corretiva. Ao disciplinar biblicamente uma criança, seus pais estão se recusando a tornarem-se cúmplices voluntários da morte de seus filhos. Quando os pais disciplinam os filhos com base na palavra de Deus, eles estão evitando a morte dos seus filhos. Mas quando os pais corrigem os filhos de forma punitiva, ligado à ofensa, ai, nossa, esse menino, vou te dar porque você me ofendeu. Você me ofendeu. Você está levando à morte e não à salvação. Aqui tem versículos que diz a respeito disso. Provérbios 19:18. Discipline seu filho, pois nisso há esperança. Não queiras a morte dele. Na outra versão, castiga o teu filho enquanto há esperança. Mas não deixes que o teu ânimo se exalte até o matar. Na NTLH, corrija os seus filhos enquanto eles têm idade para aprender. Eu corrijo meu filho agora que ele é um jovem? Corrige? Eu corrijo agora o meu filho que ele é um adolescente? Eu corrijo meu filho agora que ele é um adulto? Não. Corrija os seus filhos enquanto ele tem idade para aprender. Enquanto ele é criança e ele tem idade para entender. Na NBV, dê a seu filho o castigo necessário enquanto é criança e ainda há esperança de corrigir a desobediência. Deixar de castigar é o mesmo que condenar o seu filho à morte. Ou seja, não tem saída para você. Pais queridos que estão ouvindo este culto, não tem saída. Se você não corrige, você está condenando o seu filho à morte. E se você não corrige e disciplina da maneira certa, nenhuma disciplina é motivo de alegria. Porém, mais tarde, precisamos aprender sobre disciplina, precisamos praticar a disciplina e precisamos ensinar os nossos filhos e as nossas crianças sobre disciplina. Dê a seu filho o castigo necessário enquanto ele é criança, e ainda há esperança de corrigir a desobediência. Deixar de castigar é o mesmo que condenar o seu filho a uma vida infeliz. Quando você não corrige os seus filhos, você está conduzindo ele a uma vida infeliz. Com certeza você já viu uma criança sem limites. Com certeza você já viu uma criança que ela não tem limites, ela dá para ver que ela não é corrigida, que ela não é disciplinada. Ela é uma criança infeliz. Mas quando você se depara com uma criança disciplinada, obediente, você se depara com alguém que tem um futuro glorioso pela frente. O que torna esta ideia tão difícil de entender? É difícil por causa do que discutimos acima? Não. Nos vemos como agentes de Deus? Como que você vê? Você se vê como um agente de Deus na terra para os seus filhos? Portanto, corrigimos nossos filhos quando eles nos irritam. Quando seu comportamento nos irrita, não os orientamos? Assim, nossa correção não visa resgatar nossos filhos do caminho do perigo, mas antes exibir a nossa frustração. Isso é como se disséssemos: estou cheio de você, você está me deixando irado.
Vou massacrá-lo, vou deixá-lo de castigo, sentado em uma cadeira, isolado da família, até você perceber o que fez de errado. O que acabei de descrever não é disciplina, é punição. Mas calma, eu também estou aprendendo. Hoje, quando eu estava em busca da palavra, e eu tinha começado esse livro, eu até peguei uma parte do trecho desse livro, já preguei, e aí hoje eu falei, nossa, meu Deus, qual é a palavra? O que precisamos aprender com o Senhor hoje? O que a igreja precisa? O que os pais estão precisando? O que eu preciso aprender? E eu folheando ali, caiu na disciplina, e eu fui a fundo, me interessei. Por isso que é importante hoje, neste culto, entendermos a diferença de disciplina, a diferença de punição, a diferença de corrigir, de corrigir com a vara. Então, precisamos entender porque isso é muito importante. Quando os meus filhos fazem algo que me irritou, que mexeu comigo, é de forma humana, é de forma carnal, é de forma automática. Eu vou puni-lo porque eu me senti ofendida com aquilo. Mas a partir do momento que eu entendo sobre disciplina e eu entendo, calma, ele não está me ofendendo, mas ele está ofendendo a Deus, ele está desobedecendo a Deus. Então calma aí, meu filho, vamos, baixou. A mãe aqui sai de cena, não, ele ofendeu a Deus. Filho, vamos conversar a respeito disso. Mas quando eu me sinto ofendida, o que você acaba fazendo? Vá para o seu quarto agora, não quero saber, e bate e faz o que não deve fazer. Então, correção, disciplina punitiva e não corretiva. Então, a partir de hoje, vamos aprender e praticar a disciplina corretiva da palavra, que a palavra nos ensina, e não a punitiva. Quando os nossos filhos cometerem uma desobediência, vamos, de forma assim, revelada. Essa desobediência não está ligada a Jéssica, mas está ligado à desobediência que ele cometeu a Deus, porque ele desonrou a mãe dele. Então, eu não vou ser a que vai levar o meu filho a uma vida infeliz e nem ao inferno. Então, querido, bora, vamos conversar. Isso que você acabou de fazer foi uma desobediência para com Deus. Então, muda o curso. Tem diferença. E isso não é uma coisa nova, não. Isso é algo que a bispa ensina muito sobre isso. Mas hoje, se Deus está nos trazendo essa direção, ou é porque esquecemos, ou é porque estamos fazendo e não fazendo, então precisamos alinhar com Deus. Eu vejo que essa palavra é nos alinharmos. Deus, essa palavra vem para, vamos aqui nos alinharmos, ok? Deus está nos alinhando para ensinar, para que possamos ensinar as nossas crianças sobre Deus. Está vendo que tudo volta para Ele? Até a correção volta para Ele. E como eu vou ensinar o meu filho a amar a disciplina? Como? Como você vai ensinar o seu filho a ser... Como vamos ensinar os nossos filhos a serem obedientes? A Deus. Está explicado por quê da desobediência. Por que a desobediência? Porque estamos tratando a desobediência, porque aquela desobediência está ligada a mim e não a Deus. Por isso eu não estou tendo resultado. Porque quando a desobediência está ligada a mim, eu ajo de forma humana, carnal, eu puno. Mas quando a desobediência está ligada a Deus, eu vou conversar, eu vou corrigir, eu vou orientá-lo, eu vou discipliná-lo. Então, quando você tem esse tipo de comportamento,
isolando a criança, punindo a criança, você está passando a disciplina da punição. Ou seja, você não está disciplinando, você está estragando. Porque isso gera raiva na criança, ódio na criança, isso leva a várias situações. É uma revoltante afronta a uma criança viver isso. Em vez de produzir uma colheita de frutos de justiça, de paz, esse tipo de tratamento deixa a criança irada e irritada. É de se admirar que a criança resista à vontade de alguém que se lança contra ela, por ter sido uma fonte de irritação. Disciplina como instrução positiva, em vez de punição negativa, não exclui as consequências ou os resultados do comportamento errado que aquela criança teve. Entendeu? Vou ler de novo. Disciplina como instrução positiva, em vez de punição negativa, não exclui. Então, quando você está punindo de forma positiva, isso não exclui as consequências e os resultados daquele comportamento errado. Vai ter consequências. As consequências e o resultado do comportamento são certamente parte do processo que Deus usa para corrigir o seu povo. Então, eu vou disciplinar, eu vou orientar, eu vou corrigir, e aquilo vai gerar, aquele erro, o erro da criança vai gerar uma punição, um resultado. E é nesse resultado, é nessa punição que eu vou trabalhar e levar essa criança a Deus. Lembra que eu contei uma vez que o meu filho mais velho estava brincando de skate dentro de casa, e eu estava organizando a casa e eu falei para ele, cuidado, tem espelho e tal. De repente eu escuto um barulho. Lá vem ele chorando e falando, e chorando, desesperado. E agora? O papai vai me matar. E agora? O papai. Eu simplesmente parei o que eu estava fazendo. Eu falei, para. Engole o choro e para. Não dá para conversar desse jeito. Primeira coisa, eu avisei. Né? Porque toda mãe tem essa frase, não é? É de mãe, eu avisei. Então eu falei, eu avisei. Você desobedeceu. Continuou, gerou um problema aí, agora você tem que lidar com as consequências. Então, o que a gente vai fazer nessa situação? Ele chorando, eu falei, então, eu vou te orientar o que você vai fazer nessa situação. Só tem uma saída, Jesus. Porque é o Senhor que vai tocar o coração do seu pai, que vai quebrantar o coração do seu pai, que o seu pai vai ter misericórdia de você. Então, eu te oriento uma coisa, vá para o seu quarto, ore e peça ajuda de Deus, porque eu sou a mamãe e eu não tenho não tem como eu te ajudar. Porque se eu for até o seu pai comprar a tua briga, eu vou estar ensinando para você que você não é capaz de enfrentar os seus problemas. E eu vou ter um problema no meu casamento. E eu não quero isso. Então, você criou esse problema, você resolva esse problema. E aí ele foi para o quarto dele, eu lembro da oração dele chorando, Jesus, meu Deus, Senhor, acalma o meu papai, e tal. E aí, mais tarde, o Fer chegou, e aí ele foi lá no meu quarto, mamãe, e agora? Eu falei, você é um homem forte, corajoso, lide com as consequências, como um homem vai lá e fala com o seu pai. Mas eu já te aviso, se você for falar com o seu pai chorando, você vai ter um outro problema. Você quer resolver um ou dois? Mamãe, então vá sem chorar. Porque quando você vai chorando, você já está causando um outro problema que você não precisava. E tem adulto que faz isso. Já chega chorando, para ver se acalma. Não, você piora. Porque mostra que você é um imaturo, que aí que você precisa de outra correção. E aí eu falei para ele, aí ele pegou e foi. E eu fiquei de longe, só analisando, né? E aí ele falou para o pai dele pediu para mostrar, porque era um espelho grande e quebrou metade do espelho. Não quebrou o espelho inteiro, quebrou metade do espelho. Como é que faz? Espelho não tem como você remendar. Então fica aquela coisa grande quebrada pela metade. E aí o pai dele conversou com ele, corrigiu ele, mostrou e tal. E depois, quando tudo se acertou, eu falei o que aconteceu com o pai dele, falei que ele foi orar, que ele pediu para Deus quebrantar, e não aconteceu nada, o papai só conversou com ele. E aí ele veio falar, mamãe, tal, eu falei assim, então tá vendo? Tudo se resolve com oração.
E você tem que ser esse homem que vai em frente aos seus problemas, sem medo, com coragem. Eu quebrei, eu assumo. Eu errei, eu vou lá consertar. Tem que ser assim. Porque eu fui ensinada, eu fui formada. Quebrou algo quando eu era criança. Quebrou, esconde, não fala, porque nossa, era uma briga. Um copo quebrado já era uma confusão. E quantas pessoas escutaram isso? Nossa, onde você toca, você quebra. Que maldição. Não, ela quebrou todos os copos da casa. Ela pega no copo, ela quebra. Não é difícil você conviver com uma sentença, uma condenação dessa? E acaba que, de tanto você ouvir aquilo, você acredita e muitas vezes acontece. Você pega o copo, escorrega. Porque aquilo entrou. E você acreditou naquilo. E você acredita que há maldição nas suas mãos. Que onde você toca tem um problema. Né? Que nem quando fala, tem também essa expressão. Estava tudo indo bem. Foi o fulano vir ajudar, deu tudo errado. Que nem também já ouvi em jogo de futebol. O time estava indo bem. Foi o fulano falar que torce para o time, deu tudo errado. Então, temos que tomar cuidado, porque pode ser que dentro da sua casa, você já criou uma marca, uma identidade de maldição nos seus filhos. E pode ser que você até hoje, da sua infância, tem marcas que você carrega, que você não consegue se livrar disso. Que você é um azarado, que você não tem sorte, que onde você põe a mão você quebra, que tudo que você faz dá errado, que você é um miserável, que você não para em trabalho, você não para em emprego nenhum, você é um problema. E tudo isso a gente precisa quebrar. Porque não é isso que o Senhor, que a palavra dele diz ao nosso respeito, e nem a respeito dos nossos filhos. Disciplina como instrução positiva, em vez de punição, não exclui consequências ou resultado do comportamento. A Bíblia ilustra o poder de consequências apropriadas a fim de mostrar a bênção da obediência e a destruição que advém do pecado e da desobediência. Mais adiante veremos um pouco sobre isso. Embora seja verdade que a criança disciplinada são como uma alegria para os seus pais. É maravilhoso quando você encontra uma criança disciplinada, né? Não é maravilhoso? Você encontra uma criança disciplinada, obediente. Isso é possível. Vivemos num mundo que parece que as crianças estão tudo, né? Mas isso é possível. É possível com adultos dispostos a ensinar, a disciplinar. É possível ver crianças obedientes. Porque aqui em Provérbios 23:15 diz assim: meu filho, se o seu coração for sábio, o meu coração se alegrará. Sentirei grande alegria quando os seus lábios falarem com retidão. Grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar um sábio se alegrará nele. Você é gerador de sábios ou de tolos? Quem te gerou, quem te formou? Foram sábios ou foram tolos? O pai do justo, e o que gerar um sábio se alegrará. Quem gera um sábio se alegra. Quem gera um tolo chora. E isso começa agora. Que tipo de filhos você está gerando? Filhos sábios ou tolos? Aí está a resposta do seu futuro, se você vai chorar de tristeza ou cantar de alegria e gratidão ao Senhor. Como agentes divinos, vocês não podem disciplinar por uma simples questão de interesse próprio ou conveniência pessoal.
Eu não tenho que disciplinar o meu filho para quando ele for sair, as pessoas, nossa, o seu filho é muito obediente. Nossa, que menino encantador, disciplinado. Não. Intenções e motivações. Por que disciplinar o meu filho? Para que ele seja salvo, para que ele chegue na santidade, para que ele vá para águas profundas. As questões da disciplina consistem no desenvolvimento do caráter e da honra a Deus. E o inegociável padrão de Deus que nos impele à correção é a disciplina. Seu objetivo na disciplina é mover-se em direção a seus filhos e não contra eles. A disciplina nos move em direção aos nossos filhos e não contra eles. Você se move em direção a eles com as objeções e as solicitações da vida. A disciplina tem objetivo corretivo, é terapêutica, não penal. Ela se destina a produzir crescimento e não dor. Então vamos repetir, a disciplina, vamos lá, a disciplina produz crescimento e não dor. Ok? A disciplina produz crescimento e não dor. A disciplina produz crescimento e não dor. Diga para os seus filhos, meu amor, a disciplina produz crescimento e não dor. Pratique isso na sua vida, pratique isso na sua casa. Quando sair uma palavra do altar e ela foi com tudo para cima de você, você tem que pegar aquela palavra, colocar a mão no seu coração. Essa palavra está me levando a um crescimento. Está doendo, está machucando, mas é para um crescimento. E assim a palavra ela vai entrar de forma revelada. E não como uma acusação, uma condenação. Porque tem muitas pessoas que estão dentro da igreja recebendo a palavra como uma condenação. E não como uma revelação. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja recebendo a palavra como uma pegação de pé, como uma mensagem encomendada, e não como o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Deus ama, Deus corrige a quem Ele ama. Você quer se sentir amado por Deus? Então, se você está sendo corrigido, está aí. Esse é o amor de Deus, Ele está dizendo que te ama. Porque temos essa imaginação, né? Eu sou amado quando alguém me abraça, passa a mão no meu cabelo e diz o quanto eu sou poderosa, criativa, inteligente. Nossa, você é isso, você é aquilo. Não. Eu sou amada quando eu sou corrigida. Eu sou amada quando eu sou disciplinada. Quando Deus me disciplina, quando Deus me corrige, quando Deus coloca alguém na minha vida para me corrigir. Eu estou sendo amada, Deus quer o meu crescimento. Deus não tem planos de derrota, de fracasso. Deus não quer te humilhar, te envergonhar. Deus quer o seu crescimento, mas o seu crescimento não depende só de Deus, depende de você. O crescimento dos seus filhos não depende somente de Deus, depende de você. Você é um agente de Deus aqui na terra para essas crianças. E como você tem agido? O que você tem ensinado? Que caminho é esse que você tem ensinado? Ensine a criança o caminho em que ela deve andar, para quando ela crescer não se desviará. A criança, ela não vai se desviar do caminho da santidade. Mas se você está ensinando o caminho do pecado, da morte, ela vai se desviar.
Aí você fala assim, não, pastor, eu não ensino pecado aqui em casa, não. Não, quando você não corrige os seus filhos, você está mandando ele para o inferno, você está condenando ele à morte. Quando você não corrige os seus filhos, quando você ignora o erro dos seus filhos, você está dizendo para Deus, eu odeio esses filhos que o Senhor me deu, eu não quero lidar com eles. Pastora, misericórdia, eu não odeio os meus filhos. Não é eu que estou dizendo, a Bíblia está dizendo, quem não corrige os seus filhos odeia. Quer que eu leio para você? Eu leio, não tem problema. Se você não corrige, você odeia. Você não ama. Discipline seu filho, pois nisso há esperança. Castigue o seu filho enquanto há esperança. Corrija os seus filhos enquanto eles têm idade para aprender. Dê a seus filhos o castigo necessário enquanto é criança. Corrija os seus filhos. Ensine os seus filhos. Precisamos entender e praticar. O que você não gosta de ouvir? Qual palavra que quando vem a palavra, quando aparece aqui o tema no telão, você fala, ai meu Deus, lá vem. Se vir assim escrito, perdoe, pronto, não pode ser. Não pode ser, eu não quero perdoar. Quando vem, arrependam-se, ai meu Deus, eu não quero me arrepender. É aí que você tem que romper. E você hoje, dentro dessa palavra, vai lá no canal da Bispa. Lá tem a playlist de todos os cultos que é realizado no ministério ali do canal dela. E está lá o nome do tema, tem programas que está o nome do programa, e você vai parar de selecionar o que você quer ouvir. Porque eu conheço pessoas que selecionam o programa que quer ouvir. Quando vê o título lá, esse programa eu não vou ouvir hoje não, porque vai bater de frente com o que eu estou fazendo. Não, você vai ouvir programas que você não ouviu, correções que você, através da palavra que você falou, não vou ouvir, vou ignorar, não quero ouvir, você vai de encontro. Você vai de encontro e vai ouvir o que você precisa. Porque sim, tem pessoas que quando ela olha o título do programa do dia, do programa Mudança de Vida, ela não escuta o programa por conta do título que ela leu. E quando você faz isso, você está mandando uma mensagem para Deus. Ei Deus, eu não quero o seu amor. Eu estou me lixando para o seu amor. Eu não quero ser amada pelo Senhor. E é a mesma pessoa que diz, Deus, mostra o seu amor. O Senhor não me ama. É muito fácil ser amado com bênçãos, né? E na correção? É muito mais fácil. Mas Deus, Ele ama. Ele corrige a quem Ele ama. E assim vai ser até a volta do Senhor Jesus. Essa palavra não vai mudar. Queira você sim ou queira você não. E temos que ensinar isso para as nossas crianças. Meu amor, vai, ama a correção. Você precisa amar. Eu contei semana passada a correção que a bispa deu no João Fernando, que o João Fernando mereceu aquela correção. E depois ele veio com aquela lá daí, epa, pode parar. Se a sua avó fez isso com você é porque ela te ama demais. E se a sua avó não te corrigisse dentro disso, significa que ela não te ama, ela está se lixando para você. Então, quando você for corrigido por alguém, por uma autoridade, isso é o amor de Deus. Aí, essa semana, teve uma situação aqui na rua da escola. Olha só como tudo entra, né? Às vezes você está ali corrigindo a criança, você fala assim, não, será que entrou, será que não entrou? Entra. Ainda que às vezes sai tudo contrário do que você ensinou, vai chegar um momento que vai sair aquilo que você ensinou. E aí teve uma situação, um carro pegou fogo ali na rua da escola,
E eu estava levando os meninos para a escola, eu estava atrasada. Eu ia chegar no momento certo, na hora certa, só que aí fecharam a rua. Eu parei o meu carro e falei assim para o guarda, para o policial: senhor, que eu faço agora? Porque eu preciso deixar a criança na escola e está atrasado. O guarda olhou para mim e falou assim: não pode entrar, estacione o seu carro e vá a pé. E eu, na hora, falei assim, eu fechei, né? Tudo bem, seu guarda. Fechei o vidro. Como pode o policial falar assim comigo? Pare o carro e leve. Eu estou atrasada. A escola vai mandar recado que eu estou atrasada. O João, o mesmo João, que eu corrigi ele semana passada, olhou para mim e falou assim: mas mãe, ele só está fazendo o trabalho dele, ele está certo. Engoli, né? Falei: tá certo, filho. É isso aí, o guarda está certo. Ele está certo. Não, isso foi orgulhoso da minha parte, né, filho? Mãe, porque ele está certo, não pode entrar, o que você quer fazer? Falei: tá bom, João. João pregou para mim. O mesmo João que foi corrigido, tá vendo? Porque naquele momento ele foi ensinado a amar o quê? A correção. E aí eu fui corrigida em algo, eu tive uma reação, e quem me corrigiu? Ele. Tá vendo? E é assim. A mesma pessoa que você ensinou, ela vai ser usada por Deus para te ensinar quando você estiver distraído. Eu estava distraída e eu fui corrigida pelo meu filho. Dei a volta, foi difícil, não encontrei, me virei, cheguei correndo, já tinha atrasado uns 20 minutos, mas eu cheguei. E foi o meu filho que me corrigiu. Ei, mãe, para, ele está certo, você que está errada. Está vendo? E eu preciso, e esse momento é um momento importante, porque tem muitos pais, os filhos estão certos. O filho está sendo tão sábio, e o pai, naquele orgulho, naquela arrogância, fala: fica quieto, você não sabe de nada. É nesse momento que você mata a criança. É nesse momento que você mata o potencial dessa criança de ser um homem sábio, uma mulher sábia. Porque muitas vezes, os nossos filhos, eles dão um show. Eles têm aquelas questões, eles têm que estamos trabalhando, desobediência, situações, mas tem um momento que eles são tão sábios, que você olha e fala assim: criança, parabéns, é isso mesmo, você está certo. Tenha ouvidos para ouvir os seus filhos, porque muitas vezes o Senhor usa eles para nos ajudar. Entendeu? E assim é uma corrente. Um ajuda o outro, um apoia o outro, um vai disciplinando o outro, em nome de Jesus. Coloque-se de pé, com a sua mão no coração. Reflita sobre o que você ouviu. Talvez você perdeu tantas coisas na vida, fugiu de tantas coisas com medo de ser corrigido. Algo que eu tinha muito, que era algo diabólico. Toda vez que alguém falava assim: depois eu quero falar com você. Na hora, eu respondi assim: e o que eu fiz? Eu fiz nada de errado. Eu, na verdade, eu sabia que eu não estava alinhada. E por medo de ser corrigida, confrontada, você já cria ali umas desculpas e barreiras. Muitas vezes, você é chamado para receber uma bênção.
E por medo, e fica formulando, eu vou ser corrigido, vão me corrigir, vão dar uma bronca em mim. Você já imagina tanta desgraça, tanta coisa, tanta destruição, que você perde a sua bênção por uma besteira, por medo de ser corrigido. E você manda uma mensagem para o céu, você manda uma mensagem, a seguinte mensagem: eu odeio ser corrigido. Senhor, eu não quero ser santo. Eu não quero a santidade. É isso que você está dizendo. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então, o que foi que você deixou de fazer por medo de errar, por medo de ser corrigido? O que você não fez porque você ficou preso ao que vão dizer, eu vou errar, eu vou ser corrigido? Para com isso. Tem muitas pessoas perdendo bênçãos e mais bênçãos por conta que não amam a correção. O sábio ama a correção, o sábio ama a disciplina. E o Senhor está dizendo que é difícil ouvir algumas coisas, é difícil você ser corrigido, mas Ele está dizendo: ei, isso é para o seu crescimento, não para a sua destruição. E vem o diabo e coloca: viu, te pegaram, ó, estão te perseguindo, viu, ó, o que eles estão fazendo com você. O diabo é astuto. A bispa pregou no domingo: certamente que a serpente está mais viva do que nunca. A mesma serpente do jardim do Éden, ela está mais viva do que nunca. E ela está por aí. Certamente, contando mentiras e mais mentiras ao seu respeito, e você acreditando. Não. Ame a correção, ame a disciplina e ensine isso aos seus filhos, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, Deus, nós estamos aqui, Senhor, aprendendo com o Senhor. Eu estou aprendendo muito com essa palavra. Precisamos, meu Deus, todos os dias crescer e crescer no Senhor, aprender e aprender com o Senhor. O Senhor é o nosso Criador, o nosso Senhor. Estamos aqui aprendendo com o Senhor. Meu Deus, nos ensina a amar a disciplina. Nos ensine, nos ajude, Senhor, a ensinar os nossos filhos a amar a disciplina, a amar a correção. Nos ajude como pais a disciplinarmos os nossos filhos através da Tua palavra. Não punindo, não colocando de castigo, com punições severas, mas disciplinando, corrigindo, orientando, conversando. Nos dê sabedoria, meu Deus, para sermos pais que andam conforme a Tua palavra. Eu abençoo cada pai, cada mãe que está ouvindo este culto agora. Que a sabedoria do Senhor, que cada um receba a sabedoria, o discernimento, a visão, a clareza, que cada pai e cada mãe se alinhe com o Senhor agora, porque o nosso objetivo é preparar os nossos filhos, é ensinar os nossos filhos, é formar matadores de Golias, de gigantes, Senhor. O nosso papel como pais, meu Deus, é refletir o Senhor aos nossos filhos. E se estamos falhando nessa missão, nos perdoe, nos ajude, nos ensine, nos mostre, Senhor, para que possamos, meu Deus, refletir o Senhor para essas crianças, para os jovens. Refletir o Senhor, porque o Senhor é um Deus bondoso, amoroso, um Deus que corrige aquele que ama. E correção é amor.
Eu consagro a vida de cada criança que está neste altar ao Senhor. Meu Deus, visita as nossas crianças, abençoa as nossas crianças, derrama sobre as nossas crianças dons, talentos, visão, sabedoria, discernimento, poder, autoridade. Levanta no meio dessas crianças Davis, Josés. Levanta no meio dessas crianças, meu Deus, mulheres e homens que vão mudar, impactar o mundo através da Tua palavra, levando a Tua palavra. Eu declaro sobre essas crianças, eles serão uma geração poderosa, uma geração eleita, batizadas no Teu Santo Espírito, obedientes, sábios, disciplinados, organizados, reverentes ao Senhor. Eu abençoo as nossas crianças, eu abençoo o sonho de cada uma, o desejo de cada uma. Visita aquele que está enfermo, doente, que recebeu um diagnóstico, que receba a cura nesta quarta-feira. Um dia do favor do Senhor muda tudo. Então muda, Senhor. Guarda as nossas crianças da imoralidade, do pecado. Guarda da imoralidade, guarda da ideologia, Senhor, errada, meu Deus. Proteja as nossas crianças, acampa os Teus anjos ao redor de cada criança, meu Deus. Guarda a mente, o coração. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo cada uma, eu consagro ao Senhor. Eu abençoo os lares, as famílias. Desde já eu quero Te agradecer pelos 52 dias, meu Deus. Eu abençoo o nosso propósito dos 52 dias que está chegando. Será poderoso, restaurador, será o divisor de águas das nossas vidas, será poderoso, será, meu Deus, o melhor 52 dias que já realizamos até então, meu Deus. Cremos em definições, em restaurações, em transformações, em milagres, em respostas, em definições. Eu consagro, eu abençoo cada família agora, que cada um receba a bênção do Senhor e a minha bênção, que nesse lar passe a ter paz, amor, disciplina, em nome de Jesus. Eu Te agradeço por este culto, eu Te agradeço por essa palavra, em nome de Jesus, muito obrigado, amém, amém e amém.